Basta a tecnologia ou as estruturas de comunicação vão ter que se reinventar para construir canais de diálogo eficientes com a sociedade. A comunicação tornou-se um elemento central no desenvolvimento humano e também num dos fenômenos mais intrincados dos nossos tempos. De um lado, tecnologias poderosas, dinâmicas, velozes. De outro, conteúdos cada vez mais complexos, a sociedade cada vez mais difícil de ser compreendida. As mídias ainda procuram ajustar-se a esse processo, mas a regra é o caos. Antes, o que era relevante era localizável, mas muitas vezes elitizado. Hoje, muito mais informação, num ritmo exponencial, não significa necessariamente qualidade, muitas vezes pelo contrário. A verdade, como diz o nosso Evaldo Vilela, é que os filhos desistiram de perguntar aos pais sobre o futuro. Eles sabem que eles não sabem. Mas como nos preparar para um futuro incerto sem nos apoiar em estruturas de conteúdo sólidas, consistentes? Foi exatamente para tentar colaborar com a pauta de debate nacional que o Fórum do Futuro reuniu alguns dos personagens mais importantes da história recente do desenvolvimento brasileiro. Nosso conselho consultivo é proibido para menores de 70 anos. Isso não é apenas uma brincadeira simbólica. É uma sinalização de que essas pessoas, além de uma trajetória indiscutível, elas não têm mais interesses diretos no processo de espaço político de poder. Ou seja, estão livres para pensar o Brasil da melhor forma possível. Esse foco na agenda do Brasil traz junto uma questão essencial, a do planejamento estratégico, talvez o nosso calcanhar de Aquiles neste momento. Trazendo a questão para a seara da comunicação, nós vamos verificar que as estruturas de governo e corporativas, muitas delas, talvez a grande maioria, ainda se apoia em ferramentas e modelos do século XX. Assessorias de imprensa que são pagas para falar, para difundir aquilo que foi decidido por suas lideranças. E isso é grave, porque do outro lado tem uma sociedade que opera em rede, que não quer escutar apenas, ela quer falar também. E comunicação, lato sensu, é o processo onde alguém fala, alguém escuta e, de preferência, interage, devolve. É esse anseio por mais comunicação, melhor comunicação, que a gente está assistindo nas ruas do mundo todo. A contribuição da mídia para o processo democrático é inquestionável e foi decisiva. Agora nós estamos num outro momento, numa outra etapa. Qual seja, além das prerrogativas da imprensa de noticiar e denunciar, nós estamos precisando de mais. Nós precisamos que a notícia venha junto com os caminhos alternativos de solução. No momento recente, a gente viu que os assuntos se esgotam rapidamente, quando repetidos exaustivamente, e quando não apontam alternativas de caminho. Seguramente o Fórum não tem todas as respostas, pelo contrário, a nossa pretensão é colocar as boas perguntas, submetê-las ao debate. Do ponto de vista da comunicação, com base em 3 pilares. Colocar as perguntas mais sensíveis do momento nacional a partir da experiência instalada na entidade. Usar as redes para submeter essa visão de conteúdo aos nichos formadores de opinião e de todo o país. Estou falando da academia, dos centros de pesquisa, dos gestores públicos, privados, dos meios políticos e, essencialmente, da mídia. O Fórum não se contenta em oferecer a ideia. Parte de um princípio de lisura e transparência intelectual. Cada ideia tem ao seu lado o seu banco de referências, a literatura, os vídeos, os links, os papers de teses universitárias, de forma que o usuário e o interlocutor possa também beber na mesma fonte e, com isso, se preparar para o debate. Cada ideia é acompanhada de um fórum de debate específico. A nossa sala de imprensa contém sugestões de pauta, uma biblioteca densa sobre cada assunto estudado, e sugestões de contato, para que o jornalista possa, no seu cotidiano, entrar
em relação com as pessoas que estão pesquisando, debatendo os assuntos. Outro ponto que consideramos essencial é importar comparativos. Até 1970, a imprensa trazia o pacote completo. Eu cheguei a ver uma página do Estadão de 1958 só com informações internacionais. No começo dos anos 70, a sociedade começou a pautar a mídia pela primeira vez. Aí começaram a surgir os assuntos de meio ambiente, direito do consumidor. Agora, essa exigência de coagendamento vai requerer que nós importemos experiências já vivenciadas pelos outros países para não ficar discutindo aqui as jabuticabas de sempre. Nós conhecemos apenas superficialmente a realidade da agenda dos países desenvolvidos. Mal sabemos que os mais desenvolvidos são Suíça, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega. Países que têm contribuições sensacionais, mas que não estão no foco da notícia do dia a dia das agências. Nós temos uma rede importante de correspondentes, mas se for verificar o dia a dia das pautas, elas coincidem com a agenda normal de notícias. Ou seja, o que faz uma agência de notícias é o mesmo que faz o correspondente. Quando a gente poderia sequestrar vivências de desenvolvimento através das quais nós poderíamos eliminar erros da nossa trajetória. Por exemplo, a Noruega vivia a ameaça da extinção do bacalhau, que não é apenas um dado da cultura, é um dado importante na vida nacional, na economia do país. O bacalhau estava acabando. Como é que eles resolveram? Fizeram duas coisas, basicamente. Intensificaram a fiscalização, é verdade. Criaram uma frota de navios pesqueiros para fiscalizar a pesca, mas, principalmente, criaram uma universidade para estudar o bacalhau em todos os sentidos, em todos os níveis. O que vai da economia, da biologia, até a gastronomia. O resultado já apareceu. O bacalhau é superavitário como estoque e continua uma peça importante na vida nacional da Noruega. De lá também vem um outro exemplo. Eles talvez tenham a melhor agenda do uso do petróleo a nível planetário. Lá, 40% da reserva de petróleo da Noruega está comprometida com as gerações futuras, está reservada, transformada em um fundo para que as gerações futuras o utilizem a seu critério. É um debate que chega aqui marginalmente. Poderia, por exemplo, ter subsidiado profundamente a discussão do nosso modelo do pré-sal. Toda seca, a região semiárida do Nordeste sofre com a questão da alimentação dos animais, das pessoas, etc. Ora, o México, que é berço genético do milho, há muitos anos trabalha com a palma para alimentar os animais. E não perde os seus estoques mesmo diante da mais grave seca. São soluções que existem no mundo que a gente precisa estar mais atento a elas na hora de produzir o debate do encaminhamento das soluções no nosso país. Estamos muito bem posicionados para beber na fonte. O ministro Alisson Paulinelli, por exemplo, tem o World Food Prize, que é o Prêmio Nobel da Agricultura, que ele ganhou por ter conduzido, presidido, organizado a construção da agricultura tropical brasileira, sua tecnologia, através de pesquisas, etc. O Roberto Rodrigues é embaixador da FAO. Ele foi nomeado por esse órgão da ONU para ter uma atuação importante nesse debate central, que é a segurança alimentar, que vai dominar a agenda planetária pelos próximos 20 anos. Em suma, o Fórum tem a pretensão de tentar depositar um novo olhar sobre os problemas brasileiros. Quando o ministro Paulinelli fala de pesquisa, ciência e tecnologia para a área agrícola, na verdade ele está falando na principal fonte de emprego e renda dos brasileiros para as próximas décadas. Nesse processo de decodificação entre o fato e a realidade, quando o professor José Pastore fala em educação, ele está explicando o porquê, do ponto de vista de produtividade, um trabalhador
norte-americano vale 5 trabalhadores brasileiros. Quando o Evaldo Vilela fala em risco estratégico na área de tecnologia, ele explica isso mostrando que o Brasil realmente é talvez o terceiro usuário de internet do mundo, em volume. Porém, nós ocupamos um lugar modesto em produção de tecnologia para o setor. Quase nada, compramos tudo de fora. Quando o ministro Roberto Rodrigues alerta para a necessidade de debatermos os obstáculos que nos separam do caminho natural do Brasil, que é proporcionar ao mundo os alimentos necessários para fazer frente à nova demanda, ele está falando em superar uma crise alimentar que pode aumentar consideravelmente o preço dos alimentos e excluir muita gente da fonte de alimento. Isso se deve a 3 curvas que já estão consagradas em todos os debates sobre o tema. O aumento da população de 7 para 9 bilhões, o aumento da renda, que impacta consideravelmente a quantidade de alimento comprado, e o aumento da longevidade das pessoas. O Brasil tem uma série de obstáculos no seu caminho, mas pode ser o principal player na oferta de alimentos que o mundo vai precisar. E isso, para nós, é uma oportunidade. Renda, emprego, inclusão social. Mais uma vez, aqui, o papel do Fórum é tentar mostrar que a agricultura não é um segmento. A agricultura faz parte do projeto de sociedade. A agricultura tem que ouvir as cidades, suas demandas, suas exigências na área da sustentabilidade, de um alimento melhor, que promova a saúde, e, do outro lado, as cidades precisam incorporar a agricultura como parte do projeto nacional. Se a gente colocar um novo olhar sobre a logística, que parece também algo de interesse absolutamente setorial, a gente vai ver que a logística é fundamental para as questões ambientais mais sensíveis, como evitar o desperdício de alimentos, plantar aquilo que é exatamente necessário para o consumo, e melhorar a qualidade do processo produtivo nacional como um todo. O ministro Paulo Haddad explica por que o planejamento estratégico tem que ser uma pauta permanente, contaminar todos os assuntos em debate no país. E ele está trabalhando numa ferramenta de aferição do peso da agricultura no PIB nacional, que vai ser um elemento de referência importante. Alguns dos nossos técnicos consideram que o PIB da cadeia produtiva da agricultura pode alcançar algo em torno de 30% do PIB nacional. O Paulo Romano coloca a questão dos valores, que é a base, é o pilar de todo o nosso posicionamento. E insere ferramentas como o ISA, que vão dentro dos processos produtivos para medir a sua contribuição ambiental, o seu impacto ambiental, para a gente não parar de falar em tese, com base na emoção, e passar a falar a partir de dados concretos. As ideias do Conselho e dos colaboradores do Fórum são de uma alegria contagiante. É uma pauta consistente, oferecida com humildade por gente de uma trajetória inquestionável. Nosso desafio, amplificar esse esforço colaborativo, aplicar uma nova forma de pensar, uma nova plataforma, a partir da qual vamos refletir sobre os principais problemas brasileiros.